Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Eis que chegamos para mais uma live, crescendo, conhecendo Jesus. Porque com certeza, quando nós conhecemos Jesus, nós crescemos como seres humanos. Pai, nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda adoração e toda a exaltação. Ó Papai, queremos louvar, exaltar, contemplar, glorificar, agradecer e bendizer o teu santo nome. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque nós chegamos, Paizinho. Nós chegamos em mais um dia. Chegamos no dia 19 desse propósito, conhecendo Jesus. Obrigada, Papai, pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela tua generosidade, obrigada pela tua vida em nós. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, obrigada pela tua compaixão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque nós podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus Emanuel. E o Deus Emanuel é o Deus conosco. E como é bom, Pai, poder acordar e saber que o Senhor está conosco. Que o Senhor nunca, jamais, de maneira alguma nos abandonará. Não, Paizinho. O Senhor nunca, jamais, de maneira alguma nos abandonará. Muito obrigada, Papai, por mais um dia. Muito obrigada por mais uma semana que está começando hoje. Muito obrigada, Espírito Santo. Nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Nós entregamos a Ti, Pai, essa semana e confiamos que essa será a melhor semana da história das nossas vidas. Nós confiamos, acreditamos, descansamos e esperamos no Senhor. Porque nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pensar, sonhar ou imaginar. Papai, a nossa vida é Tua. Os nossos sonhos são os Teus sonhos. Os nossos projetos são os Teus projetos. Alinha, Senhor, o nosso coração ao Senhor, Pai. Que a nossa mente seja a Tua mente. Que os nossos ouvidos sejam os Teus ouvidos. Que a nossa boca seja a Tua boca. Que o nosso coração seja o Teu coração. Que os nossos sonhos sejam os Teus sonhos. Que o nosso caráter seja o Teu caráter. Nos alinha, Senhor. Alinha a nossa história. Coloca a ordem divina na nossa vida, Papai. Ô Espírito Santo, não deixa que nenhuma vírgula saia da nossa boca que não venha totalmente do Senhor. Que cada palavra proferida, Pai, nessa live, que cada palavra proferida venha totalmente do Senhor. Pai, eu quero mais uma vez também te convidar, Papai. Tu és o nosso convidado de honra. Fala conosco, nos exorta, nos ensina, nos transforma. Nós precisamos, Papai, precisamos ouvir a Tua voz, ter a revelação de quem o Senhor é, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, mas também entender a Tua voz e praticar a Tua voz. Papai, que a gente possa ter nessa semana discernimento espiritual. Que a gente possa ter nessa semana, Pai, entendimento espiritual. Não apenas nessa semana, mas em todos os dias das nossas vidas. Pai, mas eu quero te pedir, nos leva, Senhor. Nos leva para um nível mais profundo. Nos leva para um nível de comunhão, de intimidade, muito além do que o que a gente tem hoje. Muito além, Pai, do que o que a gente possa pensar, sonhar ou imaginar. Que nós possamos, Pai, mudar de nível nessa semana. Que nós possamos mudar de nível, Pai, no ler a Tua palavra, no estudar a Tua palavra, que nós possamos mudar de nível no ouvir a Tua voz, que nós possamos mudar de nível, Senhor, no obedecer ao Senhor, que nós possamos mudar de nível, Pai, espiritual. Que essa semana, Pai, seja uma semana que o Senhor nos leve mais profundo, que o Senhor nos leve para o secreto, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos guiando, nos transformando, nos purificando e nos levando, Papai, para ter um nível de confiança, um nível, Pai, de intimidade muito maior do que o que a gente tem hoje. Ô, Papai, eis-me aqui mais uma vez.
totalmente entregue, totalmente disponível ao Senhor. Usa-me conforme a tua vontade, Paizinho. Prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós sempre te daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, é o que nós já te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de número 19 de 40 dias conhecendo Jesus. Uau! Meu Deus do céu! Eu não sei para vocês, meu povo, mas esse propósito tem me chacoalhado. Esse propósito tem me tirado da zona de conforto. Esse propósito tem me confrontado. Esse propósito tem me levado a um nível mais profundo. Esse propósito tem me feito crescer em Jesus Cristo verdadeiramente. E esse propósito tem me feito olhar e falar assim, uau, como eu ainda preciso crescer nele. Como eu ainda necessito crescer nele, né? Bom dia, Évila Fonseca, bom dia, Angélica Galdino, bom dia, Cibele, bom dia, Cíntia, bom dia, Kelly Amaral, bom dia, pastora Hilda, bom dia, Cleverson, bom dia, Toninho, bom dia, Arlete, bom dia, pastor Gene, bom dia, Neidinha Perfumaria, bom dia, Cris Costa, bom dia, Selminha, como você está, minha amada? Bom dia, Cris, bom dia, Diazê, para eu não esquecer de ninguém, bom dia de 0 a 100, para eu não esquecer de ninguém. E simbora, meu povo, coloca o cinto aí e simbora para mais uma semana. Bom dia, Claudinha. Simbora para mais uma semana conhecendo Jesus e ele já nos deu uma dica hoje na oração. Ele já nos deu um sinal. Ele já nos falou qual é o caminho que nós vamos seguir. É semana de lugares mais profundos. Eita! É semana de lugares mais profundos. É semana de uma comunhão maior, de uma intimidade maior. Nós estamos chegando na reta final, gente. Hoje já é dia 19. Estamos concluindo os primeiros 20 dias e vamos rumo aos últimos 20 dias desse propósito. Então, se até aqui já foi como foi, imagina os próximos 20 dias, né? Se até o 19 já foi como foi, imagina os próximos 20. Eita Deus! Vou pedir para vocês me ajudarem a compartilhar a live. Vocês me ajudam, gente? Vocês me ajudam, meu povo. Aqui em São Paulo tá um friozinho hoje, um friozinho delícia. Mas louvado seja Deus, né? Que o Espírito Santo nos aquece. Vocês me ajudam a compartilhar? Vamos compartilhar todo. Compartilhe para seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus conhecidos, seus desconhecidos. Vai compartilhando, meu povo. Seja dedo de Deus hoje, seja boca de Deus hoje. Clica na setinha aí e compartilha. Vamos compartilhar. Vou compartilhar aqui com todo mundo. A Kelly já tá aí. Cadê Fabi Bandeira? Já tá aí? Pastora Hilda também já tá aí, que eu já vi. Quem mais? Liduína também já tá aí. Bom dia, Liduína. Emanuele. Toninho já tá por aí. Paulinha Pimentel já tá por aí. Tô mandando aqui, meu povo. Tô mandando pra um monte de gente aqui, ó. Prontinho. Aí na Bahia também tá frio? Ô, glória. Ô, glória, né? Ou com frio ou com calor. Que bom que as estações mudam, né? Que bom que as estações mudam. Bom dia, Paulinha Pimentel. Te amo, princesa. Deixa eu colocar o tema aqui para vocês. 19/40. Rio de Janeiro também, olha aí, ó. Tá frio em todos os lugares. Amém. Pega o seu chazinho ou o seu cafezinho para aqueles quem pode, né? Eu tô no chazinho aqui
Pra dar uma esquentadinha, levanta da cama, gente, no frio. No frio a gente quer ficar onde, meu povo? Debaixo das cobertas. Então se levanta, anda para um lado para o outro, faz um café, senta no escritório. Meu, mas não fica na cama, porque se você ficar na cama, você vai dormir, você vai dormir. Se você ficar na cama, você vai dormir, gente. Gente, vou começar contando um testemunho para vocês verem como a gente tem que levantar da cama. Eu tava há 2 dias, praticamente sem dormir. 2 dias. Na sexta-feira, de sexta para sábado, foi vigília. Então, foi das 10 até as 6 da manhã. Então, eu não dormi, porque acabou a vigília. Eu tava super acordada e eu não consegui dormir. Aí, de sábado para domingo, eu fui num aniversário. E aí, eu também cheguei muito tarde em casa. Eu tava já virada de uma noite. E eu dormi, eu acho que por volta de 1 hora, mais ou menos. E ontem eu acordei, né, cedo, fiz um monte de coisa, fui até Campinas, fiz um monte de coisa ontem e eu também não consegui descansar. Quando foi à tarde, acho que 3 horas, foi 3 ou foi 4 horas, acho que já era quase 4. Eu falei assim, eu vou dormir um pouquinho, vou colocar o celular para despertar para eu poder ir no culto. Porque se eu não dormir, eu não vou conseguir ir no culto, meu povo. Eu acho que, se eu não me engano, eu deitei às 4 para levantar às 5. Quem disse que eu levantei? Quem disse? Meu telefone despertou às 5 horas. Eu acho que eu nem ouvi o telefone despertar. Nem ouvi. Eu acho que eu tava com tanto sono, tanto sono, que eu não ouvi. Eu tocou e eu não levantei, e aí eu voltei a dormir. Eu sei que quando eu acordei, era 7 horas, já tava na metade do culto. Aí eu tive que assistir online. Mas pensa numa pessoa que ficou triste, porque eu falei, Senhor, eu queria tanto ter ido pra igreja. Mas pra você ver, né? Por isso que eu falo, o telefone tocou, levanta e anda, levanta e toma banho, levanta e faz alguma coisa. Porque se você ficar na cama, minha amada, nesse friozinho que tá, você vai querer dormir. Você vai querer voltar a dormir. Então levanta pra você não ser roubado. Né? Eu fui roubada ontem no culto, não fui, então levanta pra você não ser roubado hoje na live, em nome de Jesus. Mas eu vou na igreja hoje. Hoje também tem culto, então simbora. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de confiança. Gente, meu povo, a gente vai falar de confiança, mas a gente vai se espelhar na confiança de Jesus Cristo. A gente não vai se espelhar na confiança de homens. A gente não vai se espelhar em pessoas. A gente levanta dando glória a Deus. É isso mesmo, Arlete. Levanta dando glória, exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus, mas levanta. Eu tava refletindo desde ontem, sabe, gente, no quanto nós temos facilidade de duvidar. Do quanto nós temos facilidade de ser como as ondas do mar que vêm e voltam. Do quanto tem dias que nós acordamos com a nossa confiança tão maravilhosa, tão topzera, fazer como meu amigo Guilherme. Tem dias que a gente acorda de um jeito que tipo assim, uau, a gente acorda tipo crente. Você já percebeu que tem dias que a gente acorda crente? Não. E aí você já solta logo uns versículos profundos de manhã. Tudo posso naquele que me fortalece. Não haverá impossíveis para Deus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, sonhamos ou imaginamos. Você acorda já declarando, já profetizando a palavra. Tem dias que a gente acorda crente, tem dias que a gente acorda fervoroso, tem dias que a gente acorda do reteté, tem dias que a gente acorda que assim, pode vir o que for, pode falar o que for, você tá no manto sagrado. Não tem dias que é assim? Mas já tem dias que é só a misericórdia de Deus na nossa vida. A gente acorda triste, a gente acorda para baixo, a gente acorda reclamão, murmurão, a gente acorda incrédulo. Tem dias que a gente parece que levanta com o pé esquerdo, porque a gente levanta incrédulos. A gente olha para o problema e enxerga o problema muito maior do que o que ele é. A gente enxerga para as pessoas e só enxerga nas pessoas os defeitos que elas têm.
A gente olha para o frio, em vez de a gente agradecer e glorificar o frio, a gente reclama do frio. Se tá calor, a gente reclama do calor. E tem épocas que a gente está de uma maneira que a gente não acredita e não confia em mais nada. A gente não acredita e não confia em mais nada. A gente acha que tudo vai acontecer na vida do outro, que tudo vai mudar na vida do outro, mas na nossa, não. A nossa, não. Tem pessoas que chegam ao ponto de acreditarem que elas nasceram para sofrer, de acreditarem que elas têm o famoso karma. Gente, karma é do Satanás. Não vem com essa história de karma, não. Porque eu tenho um Jesus que morreu na cruz por mim e que o sangue dele é poderoso para arrancar, para destruir, para eliminar qualquer karma da minha vida e da sua vida. Então nós precisamos olhar para Jesus e se espelhar e se inspirar e copiar a confiança de Jesus. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o tempo todo Jesus era confiante. A confiança que ele tinha é algo inigualável, é algo incomparável. Às vezes você fica querendo se espelhar na fé do seu colega, às vezes você fica querendo se espelhar na fé do seu pastor, às vezes você fica querendo se espelhar até na fé dos discípulos. Não, Paulo era incrível, tinha muita fé, tinha. Pedro era maravilhosássimo, até a sombra de Pedro curava, Pedro era maravilhosássimo. Ai, Davi, nossa, Davi, eu amo tanto Davi, que eu acho que eu até colocaria o nome do meu filho Davi, porque de tanto que eu amo Davi, era falho. Sabe o que eu acho lindo, gente? Eu tava comentando essa semana com alguém que eu nem me lembro, com a Selminha. Tava comentando com a Selminha. Como Deus fez questão de deixar todos os defeitos, todas as falhas dos seus discípulos na Bíblia. Você vê que Deus não poupou Davi e tirou o pecado de Davi da Bíblia. Deus não poupou Pedro e tirou o pecado de Pedro da Bíblia. Não, Deus não pecou Paulo e tirou o pecado de Paulo da Bíblia, não. Deus fez questão de colocar e nos mostrar para dizer assim, ei, vocês aí, ó, não se espelhem em discípulos, não se espelhem em pessoas, porque o único que vocês têm que se espelhar, o único que vocês têm que olhar para ele, o único que vocês têm que confiar nele de fato e de verdade é Jesus Cristo. E Deus é tão lindo, gente, que Deus ele vai confirmando a palavra ao nosso coração, né? E eu tava ontem meditando nessa palavra à tarde, né? De como a gente deve confiar em Deus. E aí quando eu liguei o meu celular à noite para assistir o culto na igreja, o que estava sendo pregado, gente? Estava sendo pregado quando Jesus acalmou a tempestade, quando Jesus fez Pedro andar por sobre as águas. Quando Jesus fez Pedro andar por sobre as águas. E se você ler com bastante carinho, se você ler com bastante detalhe, lá, se eu não me engano, é Mateus 14, a partir do 21, você vai ver que Pedro, quando Pedro falou assim, se és tu, manda que eu ande por sobre as águas. Jesus fala, vem. Enquanto Pedro continuava olhando para Jesus, ele não afundou. Enquanto os olhos de Pedro estavam fixos em Jesus Cristo, ele permaneceu andando por sobre as águas. Que topzera que deve ter sido esse dia, hein, gente? De Pedro andar por sobre as águas. Onde que Pedro falhou? Quando ele desviou o olhar. Quando ele tirou o olhar de Jesus para olhar para o vento, para olhar para o problema, para olhar para a dificuldade. Quando Pedro desviou o olhar de Jesus, ele afundou. E assim também somos nós. Assim também somos nós. Quando nós ficamos incrédulos, quando que nós paramos de confiar, quando que nós desacreditamos, quando que nós duvidamos? Quando olhamos para os problemas, quando olhamos para as pessoas, quando olhamos para as circunstâncias.
Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei quais são os seus medos. Eu não sei quais são os seus temores. Eu não sei o que nesse momento você precisa que está te gerando tristeza, agonia, depressão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você olhar para Jesus. Se você olhar para Jesus. Se você manter os seus olhos fixos nele. Se você mantiver os seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, você vai andar por sobre as águas. Você vai andar por sobre esse problema. Você vai ver que muito maior do que o seu problema é o poder de Jesus Cristo. Você vai ver que muito maior do que o seu problema, seja ele do tamanho que for, é Jesus Cristo. Olha para ele. Não tire os seus olhos dele. Mantenha os seus olhos fixos nele. Porque se você se mantiver olhando para ele, você vai ter a confiança dele. Você vai ter a confiança dele. Nós precisamos nos espelhar em Jesus, imitar Jesus, copiar Jesus, ter a confiança dele, andar como ele andava, obedecer como ele obedecia e buscar a Deus como ele buscava. Nós precisamos buscar a Deus como ele buscava. Se você ver lá em Mateus 14, no 21, você vai ver que Jesus, ele tinha acabado de alimentar a multidão. Ele tinha acabado de alimentar a multidão. Só que sabe, gente, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que Jesus, quando ele acabou de alimentar a multidão, ele não ficou com os discípulos para comemorar. Ele não ficou com os discípulos para vibrar, para dizer, uau, você viu, a gente alimentou 6.000 pessoas, nossa, Deus é top, Deus é maravilhoso, Deus... Não, você vai ver que ele mandou os discípulos irem para o barco, ele dispensou a multidão e ele foi para o monte sozinho orar. Eu fiquei pensando, sabe, gente, até a maneira de Jesus comemorar é uma maneira totalmente diferente. Olha bem para mim. Às vezes, a gente quer uma multidão para comemorar. Como que a gente faz no nosso aniversário? A gente quer estar com gente. A gente quer fazer festa. Para quê? Para comemorar. Aí você vê que a maneira que Jesus comemorou aquele feito histórico que foi alimentar mais de 6.000 homens, foi indo para o monte orar sozinho. Foi pro monte orar sozinho. E aí eu pergunto para você. A gente quer ter a confiança de Jesus, mas a gente não quer ter os hábitos de Jesus. O monte de novo, né, Selminha? Aí lá vem o monte de novo. Presta atenção. A gente quer ter a confiança de Jesus, mas a gente não quer ter os hábitos de Jesus. Para ter a confiança de Jesus, para viver a vida que Jesus vivia, para ter a fé que Jesus tinha, para ter a coragem que Jesus tinha, nós também precisamos ter o quê? Os hábitos e as virtudes que Jesus tinha. Ele dispensou a multidão. Ele não quis multidão. Presta atenção. Jesus só estava na multidão para 3 coisas. 3 coisas Jesus fazia na multidão. Presta atenção. Jesus ensinava, Jesus curava e Jesus alimentava. Era para isso que Jesus estava com a multidão. Jesus estava na multidão para ensiná-los, para curá-los e para alimentá-los. Mas na hora de comemorar, ele queria o Pai. Na hora de comemorar, ele queria o Pai. Porque Jesus sabia que tudo aquilo que ele fazia, nada seria possível sem o Pai. E aí você olha, eu quero trazer essa verdade para o teu coração hoje, que para você ter, presta atenção, a primeira revelação que você precisa ter hoje é o seguinte: para você ter a confiança que Jesus tinha, você precisa ter o secreto que Jesus tinha. Presta atenção. Para você ter a confiança que Jesus tinha, você precisa ter o secreto que Jesus tinha. Você precisa ter a comunhão que Jesus tinha. Você precisa ter a intimidade que Jesus tinha.
Ele mesmo diz, ele diz assim, ó, sejam um comigo assim como eu sou um com o Pai. Uau! Ele diz, olha, ele disse, ele nos ensinou. Ele falou assim, vocês querem ser bem-sucedidos? Vocês querem viver uma vida plena? Vocês querem viver uma vida de confiança? Vocês querem viver uma vida feliz? Então, é simples. Sejam um comigo. Ele está dizendo, olha, tenha comunhão. Tenha intimidade. Me conheça. Conheça os meus hábitos. Conheça aquilo que eu fazia. Se dedique tempo para me conhecer. Seja um comigo. Assim como eu sou um com o Pai. Assim como eu sou um com o Pai. Então Jesus está dizendo o quê? Tenha comunhão comigo. Tenha intimidade comigo. Me conheça. Olha, gente, ontem, depois da live, eu estava orando. Estava orando com uma amiga muito querida. E Deus falou uma coisa profunda para mim. Profunda. E como eu oro e falo para Deus, para que não saia nenhuma palavra da minha boca que não venha dele. E ele não me lembrou disso ontem, ele só tá me lembrando disso hoje. Então é porque Deus queria tocar você hoje. Ontem foi comemorado no Brasil o Dia das Mães, né? Mas você sabe melhor do que eu que Dia das Mães é todo dia. Essa história de Dia das Mães é o mercado, né? É o consumo que dita para ter um dia para você ir lá gastar e comprar presente para sua mãe. Quando que tem gente que passa o ano inteiro sem nem dar um oi para a mãe, aí chega no Dia das Mães, compra um presentinho, entrega para a mãe e acha que tá tudo bem, né? É comercial o Dia das Mães. Eu acredito que foi por isso que Deus não quis deixar eu falar isso ontem. Deus quis que eu falasse isso hoje, porque não é sobre ser algo comercial. É sobre algo espiritual. Eita Deus. Fala Jeová Rafa Jirê. Né? Deus falou assim pra mim, filha, tem mães. Porque ontem o nosso tema foi o quê? Ontem o nosso tema foi sobre entrega. Ontem o nosso tema foi sobre entrega. Sabe o que Deus falou pra mim ontem? Logo depois da live, o Espírito Santo falou assim pra mim, filha, tem mãe que se entrega pros seus filhos de uma maneira tão grande, mas tão grande, que elas simplesmente anulam as suas próprias vidas. Presta atenção. Tem mãe que quando tem filho, ela anula a sua própria vida para viver somente, inteiramente em função do seu filho. Tem gente que chega ao ponto, tem mãe que chega ao ponto de anular o marido junto e anular o casamento junto. Deus está falando. Tem alguém aqui que Deus está falando. Tem gente que anula a sua própria vida, anula o seu marido e anula o seu casamento. Tudo em prol do seu filho. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim ontem? Filha, tem mães que se entregam muito mais aos seus filhos do que se entregam para mim. Eu pergunto para você, será que a sua entrega para o seu filho não tem sido muito maior do que a sua entrega para Deus? O tempo que você cuida do seu filho, o tempo que você se preocupa com seu filho, o tempo que você tá ali o tempo todo atrás do seu filho. Deus falou assim, filha, eu sou um pai ciumento. Eu sou um pai ciumento. E eu vejo que tem muitas mães que se entregam muito mais para os seus filhos do que para mim, do que para o seu marido, do que para o seu casamento. E é por isso que muitas vezes você não entende o porquê que a sua vida está do jeito que está. Porque a sua vida está sem ordem divina. É isso mesmo, Rachel. Para de colocar o seu filho no altar que é de Deus. Para de colocar o seu filho no altar que é de Jesus Cristo. Coloca o seu filho no lugar que eles têm que estar. O altar da sua vida é de Jesus. Aí depois a sua vida tá do jeito que tá e você não sabe por que Deus está falando hoje. Deus está falando hoje
o porquê que a sua vida está do jeito que está. Portanto, coloque ordem divina na sua vida. Convida Jesus. Fala, Jesus, me ajuda a colocar ordem de vida na minha vida. Me ajuda a colocar a tua ordem na minha vida. Então, meu povo, aí você não sabe quando o problema chega, gente, deixa eu te dizer uma coisa. A maneira como nós enfrentamos os nossos problemas está totalmente atrelado ao nosso nível de confiança. A maneira como nós enfrentamos as dificuldades, as tempestades, os problemas que surgem na nossa vida, está totalmente atrelada ao nosso nível de confiança. E eu quero te perguntar nessa manhã, como está o teu nível de confiança em Deus? É só você parar e analisar qual foi a última vez que você teve dúvida? Qual foi a última vez que você ficou incrédula? Qual foi a última vez que você se entristeceu? Qual foi a última vez que você estava desacreditada? Qual foi a última vez que você pensou assim, não vai dar certo, vai dar nada certo? Analisa hoje, qual é o seu nível de confiança em Deus? Hoje, você acordou confiando de 0 a 10. Você acordou confiando quanto de 0 a 10? Que Deus é o seu Deus. Que Deus está no controle de todas as coisas, que não importa o dólar, que não importa a pandemia, que não importa a crise, que não importa nem sequer a cenoura R$12 o quilo, que não importa a gasolina R$8,50 o litro, que não importa o que está acontecendo no mundo. Deus está e Deus continuará no controle de absolutamente todas as coisas. Qual é o seu nível de confiança? Eu quero que você abra sua Bíblia aí. Filipenses 1,6. Eu amo esse versículo. Filipenses 1,6 diz assim. Olha o que Paulo nos ensina. Paulo fala assim, ó. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Presta atenção. Olha a confiança. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Será que você crê nisso? Será que você crê que aquele que começou uma obra linda, uma obra perfeita, uma obra digna de todos admirarem, a obra linda, perfeita, extraordinária que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para aperfeiçoá-la e Ele é fiel para completá-la. Será que você acredita nisso? Será que você confia nisso? Romanos 8,39. Abre sua Bíblia. Hoje, gente, é só versículo para aumentar nossa confiança. Romanos 8,39 diz assim. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Será que você crê nessa verdade? Será que você crê no que está escrito em Romanos 8,39? Será que você crê que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz ou será capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será que você crê nisso? Será que você pode confiar nisso? Ei, o salmista Davi tem um versículo que eu amo, que ele diz assim, que nenhum vale é tão profundo e que nenhum monte é tão alto que Deus não possa encontrá-lo. Que Deus não possa encontrá-lo. Será que você também pode crer nessa verdade? Que não há vale tão profundo, que não há monte tão alto, que a mão de Deus não possa te alcançar.
Não importa qual é o vale, não importa qual é o monte, não importa onde você estiver, a mão de Deus é poderosa o suficiente para te encontrar, seja lá onde você estiver. Será que você pode dizer, eu creio nisso? Eu creio nisso. Deixa eu te dizer uma coisa. Em João 16:33, João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Por que eu trouxe esse versículo hoje, gente? Presta atenção. Porque às vezes a gente acha, presta atenção, porque Deus tem aqui uma revelação profunda para mim e para você. Às vezes a gente acha que o nosso nível de confiança tem a ver com as coisas estarem tudo bem. Ah, eu só confio em Deus quando tá tudo bem na minha vida. Ah, eu confio em Deus quando eu tenho dinheiro na conta. Eu confio em Deus quando meu filho é convertido. Eu confio em Deus quando eu não tenho problema com meu marido. Gente, aí é fácil de você confiar, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Você confiar quando tá tudo bem é muito fácil. Fazer como aquele louvor do Leandro Borges, né? Vai dar certo. É fácil quando todos acreditam no seu projeto. É fácil quando você tem um monte de gente te apoiando, um monte de gente te ajudando, um monte de gente investindo em você. Ah, é muito fácil, né? Mas o que eu acho lindo é que Jesus diz assim, ei, deixa eu te dizer uma coisa. O que eu acho lindo é que Jesus não é enganador, gente. Jesus, ele não nos engana, não. Jesus já escancara. Jesus já escracha tudo na nossa cara. Ele fala assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa. No mundo vai ter aflição. Então não fique achando que a sua confiança em mim vai acontecer somente se você não tiver aflição. Presta atenção, Deus está falando. É no momento de dificuldade, é no momento da aflição, é no momento da tempestade, é no momento da dor, é no momento da doença, é no momento do diagnóstico, é no momento que falta dinheiro para você pagar suas contas, é no momento que chega lá o início do mês ou o final do mês, você tem Y para pagar os boletos e você só tem X na conta. E aí? Vai entrar em desespero? Vai entrar em pânico? Vai beber? Vai fumar? Vai se descabelar? Vai entrar em depressão? Vai ter ataque de pânico? Vai ter ataque cardíaco? O que você faz quando o problema chega? O que é que você faz quando o problema chega? Quando a aflição chega? Quando a tempestade chega? Mas ele nos ensinou o quê? Tem de bom ânimo. Porque se eu venci o mundo, minha amada, o que é o teu problema? O que é o teu problema nas mãos de um Deus que é tão grande, tão poderoso que venceu o mundo? Então, no momento da aflição, confia. No momento da dor, confia. No momento do medo, troca o medo pela confiança. Na falta de dinheiro, confia. Na falta de emprego, confia. Na crise, confia. Na pandemia, confia. Na inflação altíssima, confia. O segredo é confiar e obedecer. O segredo é confiar e obedecer. Agora eu vou te contar mais um segredo. Mais uma revelação. Eu já falei lá sobre Mateus 14, a partir do versículo 21, que fala sobre a história de Pedro ali andando por sobre as águas. Mas eu quero te dar um versículo que eu acredito que é completo. Que um versículo só resume praticamente a história de Pedro toda. Um versículo. Um versículo. Se você puder, inclusive, ó, pega um post-it e anota esse versículo. Colossenses 3:2. Colossenses 3:2 diz assim. Presta atenção, porque lá em Pedro,
Lá em Mateus, quando conta a história de Pedro, fala da visão. Mantenha os seus olhos fixos nele. Gente, como é aquele louvor? Mantenha os seus olhos nele, não tire os seus olhos dele. Se alguém souber como é o nome desse louvor aí, me fala, viu? Preciso saber, preciso indicar esse louvor aqui hoje. Ele tá gritando aqui dentro de mim. Não tire os seus olhos dele, mantenha os seus olhos nele. Eu acho que é isso, gente. É um louvor que fala isso. Então, Mateus 14, a partir do 21, fala pra gente não tirar os olhos de Jesus, ok? Presta atenção. Colossenses 3, 2, fala pra gente não tirar os pensamentos de Jesus. Aí vem pro nosso campo de batalha. O campo de batalha é a nossa mente. Satanás quer a qualquer custo entrar na nossa mente. Porque Satanás sabe que se ele entrar na nossa mente, ele nos desestabiliza totalmente. Olha bem para mim. Presta atenção no que eu tô te dizendo. Satanás sabe que se ele conseguir entrar na nossa mente, ele consegue desestabilizar a nossa vida inteira. Porque a mente é o campo de batalha. A mente é o principal campo de batalha. Então, Colossenses 3, 2 diz assim: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção. Sabe quando que Satanás, ele faz a gente duvidar? Sabe quando que Satanás gera medo, dúvida, insegurança e arranca totalmente a nossa confiança? Aqui não, né, Arlete? Aqui não, Satanás. Na minha mente, não. Então, sabe quando que Satanás te desestabiliza? Quando ele entra na sua mente. Quando ele entra na sua mente e ele começa a colocar pensamentos que você não vai dar conta. Pensamentos de que que a sua vida não tem jeito. Que você já está lutando há tanto tempo. Que você já está trabalhando há tanto tempo. Que você já vive há tanto... E que as coisas não mudam. Satanás entra na nossa mente e ele destrói a nossa confiança em Deus. Mas você tem que se lembrar de Colossenses 3, 2. Quando diz, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Mantenha os seus pensamentos no autor e consumador da nossa fé. Quando você acordar desanimada, quando você acordar triste, quando você acordar incrédula, quando você acordar desconfiada de tudo e de todos, vai para onde? Vai para a Bíblia. Gente, lá em Hebreus, diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deixa eu te dizer, a fé não vai vir de um culto apenas que você participar. A fé não vai vir apenas de um vídeo no YouTube que você assistir. A fé não vai vir de você conversar com um pastor apenas e ele te dar palavras de motivação. Tudo isso conta. Tudo isso é bom, é maravilhoso. Vá na igreja sempre que você puder, congregue com seus irmãos. Ouça a palavra de Deus também através de um servo de Deus. Assista uma ministração no YouTube. Assista uma live aqui no Instagram. Faça tudo isso. Mas tenha tempo com Ele. Tenha tempo com Ele. Deixa eu te falar uma coisa. YouTube não te alimenta. Instagram não te alimenta. O que te alimenta mesmo é o secreto. O que te alimenta mesmo é uma vida de leitura da palavra. O que alimenta mesmo é uma vida que você tem oração, que você dobra o teu joelho e você rasga o teu coração para Deus. Hoje eu quero te desafiar, inclusive, a se você nesse momento está sentindo que você está incrédulo, está sentindo que a sua confiança está fraca, está sentindo que você precisa aumentar a sua fé, está sentindo que você precisa aumentar o seu nível de confiança, conta isso para Deus.
Seja sincero com Deus. Deus ama filhos sinceros. Deus ama filhos sinceros. Conta para Deus hoje. Fala, Senhor, tô desanimada, tô triste, tô chateada. Não gostei disso e disso e daquilo outro. Não gostei. Não tô sabendo lidar com isso. Não tô conseguindo confiar no teu plano, que o teu plano é melhor do que o meu. Mas eu sei que eu preciso fazer. Gente, vocês já viram que às vezes... Vou voltar ao assunto das mães, né? A criança, normalmente, ela não come, né? Tudo que ela gostaria de comer. Porque o paladar de criança, gente, é uma coisa que é só Deus na causa, né? O paladar de criança é um paladar de batata frita, de Danone, de sorvete. O paladar de criança, se você não acostuma o seu filho, desde pequenininho, a ter um paladar saudável, o seu filho só vai querer bala, fine, sorvete, batata frita, hambúrguer. Isso é o quê? Paladar de criança. Só que se a mãe é uma mãe responsável, a mãe vai ensinar o filho a não comer somente o que ele quer, somente o que ele gosta. Mas a mãe vai ensinar o filho a comer o que é preciso, o que é necessário. Ai, não quero comer feijão. Mas vai comer feijão. Você não come só o que você gosta. Ai, não quero comer brócolis. Mas você vai comer brócolis, porque você precisa comer brócolis. E porque você não come só o que você quer. Você come o que é necessário comer. Às vezes, você tá passando por situações na sua vida que você não quer. Você não quer. Quem aí tá passando por uma situação que você não gostaria de estar passando por essa situação? Porque eu tô passando por várias situações que, se eu pudesse escolher, eu não estaria passando por isso. Eu não queria passar por isso. Só que Deus olha pra mim e pra você e fala, filha, filho, você não come só o que você quer. Você come o que é preciso. Essa situação que você está enfrentando, que você não quer, que você não gostaria de passar, deixa eu te dizer uma coisa. Essa situação é permissão de Deus. Porque Deus quer fortalecer a tua confiança. Porque Deus quer fortalecer a tua fé. Porque Deus quer que você tenha experiências com Ele. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Deus quer te levar para um nível mais profundo de fé, de confiança. E como que Ele faz isso? Fazendo você passar por situações que você não gostaria de passar. Fazendo você passar por situações que você não gostaria de passar. Mas você precisa confiar que, se Deus está deixando você passar por essa situação, é porque Ele tem um propósito maior. É porque Ele quer liberar autoridade sobre a sua vida. É porque Ele quer que você supere essa situação. Sabe por quê? Ele quer que você supere essa situação para que você possa ajudar outras pessoas nessa mesma situação que você está. Nós só temos autoridade de falar de algo que nós já superamos. Nós só temos autoridade de falar de algo que nós já passamos. As nossas experiências geram em nós o quê? Autoridade. E como que você quer ter autoridade para falar de determinadas coisas sem passar por essas coisas? Gente, eu confesso a vocês que eu não entendia isso. Eu não entendia. E eu ficava brava. Porque eu não queria passar por certos tipos de coisa. E aí Deus, inclusive, usava uma pessoa aqui da live. Ai, gente, eu ainda ficava brava quando essa pessoa falava comigo. Ela falava assim pra mim, Paty, aí, como que você quer fazer uma live com tanta autoridade se você não tivesse passado por tudo que você passou? Aí teve um dia que eu falei assim pra Deus, ô Deus, não dá pro Senhor me dar essa autoridade sem me dar as experiências? Falei, gente. Falei porque pecado confessado é pecado perdoado. Falei, Senhor, não dá pro Senhor me dar autoridade sem eu ter que passar pelas situações, não? Aí Deus falou assim pra mim, engraçado, né, filha? Que Jesus precisou passar pela cruz. Eu podia ter salvo as pessoas sem Ele passar na cruz?
mas ele precisou passar pela cruz. A autoridade se gera com experiência. Experiência se gera com provação. Né? Eu confesso pra você, a gente tem que parar de querer pedir um milagre quando na verdade Deus tem um processo. Confiança. Tem hora que é tanto chumbo que a gente acha que não vai aguentar. Arlete, a gente tem que parar de querer pedir um milagre quando na verdade a gente precisa de um processo, né? A gente adora querer um milagre, né? A gente, se pudesse, a gente só vivia de milagre. Eu só quero viver de milagre, milagre, milagre. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deus é o Deus de milagre, mas ele é o Deus de processo também. Deus, ele faz milagre, mas ele também tem o processo. A vida com Deus é uma vida de processo e milagre. Milagre, processo, processo, milagre. Milagre, processo. Só que o problema é que quando a gente passa pelo milagre, a gente acha que tudo é milagre. Aí você fica pedindo um milagre para Deus, quando na verdade Deus tem um processo. E ninguém gosta do processo. Todo mundo ama o milagre. Todo mundo ama o milagre, mas o processo ninguém quer. Aí a gente quer virar uma borboleta sem passar pelo processo da lagarta. Eita, fala Deus. Ô pai, hoje o Senhor veio com tudo, hein, pai? Hoje o Senhor veio que veio. A gente quer virar borboleta a passe de mágica. Queremos virar borboleta sem primeiro passar pelo processo da lagarta. Você queria? Queria, mas nem tudo que a gente quer a gente pode, não é? Nem tudo que a gente quer Deus nos dá. Deus não nos dá aquilo que a gente quer, Deus nos dá aquilo que a gente precisa. Tem pessoas aqui nessa live que tá pedindo um milagre. E Deus tá dizendo assim, ó, não é milagre que você precisa. Você precisa aceitar o processo. Você precisa aceitar o processo. Sabe por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa pra você. A confiança é gerada no processo. A confiança é gerada no milagre também. Mas não é só no milagre. A confiança é gerada no milagre e no processo. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Tá? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Presta atenção. Quando Jesus, ele foi crucificado pela multidão, presta atenção. Quando Jesus foi crucificado pela multidão, a maioria das pessoas da multidão tinham passado por um milagre. Presta atenção. A maioria das pessoas da multidão que preferiram salvar um assassino e crucificar Jesus, a maioria daquelas pessoas tinham vivido um milagre. Mas elas não tinham passado por um processo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós passamos por um risco gigantesco quando nós vivemos o milagre, mas não passamos pelo processo. Sabe por quê? O milagre sem o processo nos torna filhos mimados. O milagre sem o processo nos torna filhos mimados, que quer tudo na sua hora, do seu jeito, da sua maneira. E Deus não quer filhos mimados. Deus não quer filhos mimados. Deus quer filhos maduros. Deus quer filhos maduros na fé. Deus quer gerar em mim, em você, autoridade. E a autoridade vem com o processo. E esse período do processo é o período onde a nossa confiança é testada. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, presta atenção. Tem desertos que eu e você estamos passando que Deus está testando a nossa confiança. E sabe por que a gente não saiu desse processo ainda, desse deserto ainda? Sabe por que a gente não saiu desse deserto ainda? Porque a nossa confiança ainda não está nele. A nossa confiança ainda não está nele. Então tem desertos aqui que Deus está falando. Quando você começar a confiar em mim, quando você começar a confiar totalmente em mim,
você vai passar por esse deserto. Gente, 1 João 5,14. 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Eita, Jesus. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Sabe uma coisa que um filho maduro pede? Um filho maduro pede a vontade de Deus. Um filho imaturo pede a sua vontade. Um filho maduro pede a vontade de Deus. Um filho imaturo pede a sua vontade. Olha o que 1 João 5,14 diz. Esta é a confiança ao nos aproximarmos de Deus. Presta atenção. Se tá te faltando confiança, tá te faltando você estar próximo de Deus. Eita, Jesus. Olha bem para mim. Talvez você esteja incrédulo. Você esteja com dúvida. Você esteja ansioso, desesperado, angustiado. Patrícia, por que eu estou sem confiança? Por que a minha fé está fraca? Porque você está longe de Deus. Porque você está longe de Deus. Se você está próximo de Deus, você confia nele. Sem proximidade de Deus, sem confiança. Sem comunhão, sem confiança. Sem proximidade, sem revelação. Para que você tenha confiança, para que você tenha revelação, para que você tenha maturidade, você precisa o quê? Tá pertinho dele. Tá próximo dele. Vamos trazer isso para as coisas aqui da terra? Vamos trazer para coisas daqui da terra? Você só confia em alguém aqui da terra quando você tem proximidade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu não tinha tanta proximidade que eu tenho hoje com a Arlete, com a Évila, com a Kelly, com a Suzana, com a pastora Hilda. Então, o meu nível de confiança com elas era até a página 2. Por quê? Porque eu não convivia. E provavelmente elas também. Elas não conviviam comigo. Elas não sabiam se eu era uma boa pagadora. Elas não sabiam se eu tinha caráter. Elas não sabiam como era a minha casa. Elas não sabiam como era o meu modo de viver. Quando eu voltei para o Brasil e eu comecei a ter mais contato com essas pessoas, o meu nível de confiança para com elas aumentou e o nível de confiança delas para comigo aumentou. Quando você começa a namorar uma pessoa... Até a página 2 é ótimo, né, Raquel? Quando você começa a namorar uma pessoa, você também tem confiança. Até a página 2. Não é até a página 4, 5, 6, não. Até a página 2 a sua confiança. Só que quando você começa a passar mais tempo, quando você começa a conviver, quando você começa a conhecer os hábitos, quando você começa a conviver com a pessoa... Por exemplo, olha o que eu vou dizer pra vocês, como isso é sério. Tinham pessoas que quando eu morava em Orlando e tinha contato só pela internet, era minha best friend. Minha amiga pra lá, minha amiga pra cá. Quando eu cheguei no Brasil, que eu comecei a conviver mais perto com essa pessoa, eu vi que essa pessoa não dava pra ter relacionamento. Que essa pessoa não era uma pessoa de confiança. Quando você se aproxima da pessoa, você consegue conhecer ela de fato e de verdade. E aí, então, é que você começa a perceber se você pode ou não confiar nela. Se você pode ou não se relacionar com ela. Portanto, você hoje pode estar achando que você não tem confiança. E por que você não tem confiança? Porque você não está próximo dele. Então, o segredo hoje, eu posso encerrar essa live aqui já agora, é dizer, quer confiar mais em Jesus? Se aproxime mais de Jesus. Se aproxime mais de Jesus. Entendeu? Se aproxime. Em nome de Jesus. Se aproxime mais de Deus. Conheça. Patrícia, como que eu me aproximo mais de Deus? Leitura da palavra.
Quanto mais você lê a Bíblia, mais você se aproxima dele. Quanto mais você fala com ele, mais você se aproxima dele. Quanto mais você ora, mais você se aproxima dele. Quanto mais você se aproxima dele, mais confiança você vai ter nele. Quanto mais você se aproximar dele, mais confiança você tem nele. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais vida na palavra, o segredo para você ter confiança nele é você ter vida na palavra. O segredo para você ter confiança nele é você estar mais próximo dele. Quer ter a confiança de Jesus? Quer ter a confiança de Jesus? Conheça Jesus de fato e de verdade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa semana, uma pessoa, eu não sei quem, não sei nem se ela tá aqui na live, ela mandou uma mensagem para mim, me contando que ela tinha começado a ler a Bíblia agora. E ela tava me pedindo dicas de como ela lê a Bíblia. E a primeira dica que eu dei para ela, eu falei assim, ela tinha começado lá por alguns livros de, se eu não me engano, ela falou para mim que, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, tá, gente? Mas era algum livro desses que era do Antigo Testamento, do Pentateuco. Acho que ela tava, ou era Levíticos, Deuteronômio, algum desses. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, fala para ela ler os evangelhos. O Espírito Santo falou assim para mim, fala para ela ler os evangelhos. E aí eu escrevi, amada, leia os evangelhos. Comece lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Só para vocês terem uma ideia, eu comecei o ano relendo a Bíblia e eu comecei lendo o quê? Os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque assim, aqui fica uma dica para você. A gente está num propósito que é conhecendo Jesus. A Bíblia inteira fala de Jesus. A Bíblia inteira fala de Jesus. Mas quais são os livros que são mais intencionais sobre a vida de Jesus? Os evangelhos. Os evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João, eles são mais intencionais e muito mais específicos sobre a vida de Jesus. Então aproveita que ainda faltam 21 dias para a gente acabar o propósito e leia os evangelhos. Leia. Aproveita que a gente ainda está no mês de maio. A gente está no mês 5 do ano. Ainda faltam o quê? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ainda faltam 7 meses para acabar o ano. Se aprofunda nos evangelhos. Queira conhecer Jesus como você nunca conheceu antes. Queira conhecer Jesus como você nunca conheceu antes. Deixa eu te contar o último segredo que eu quero te dar nessa madrugada aqui. Conheça Jesus. Se aproxime de Jesus. Quanto mais você se aproximar de Jesus, mais confiança você vai ter nele. Sejam um, vou repetir para você. Jesus nos ensinou o quê? Sejam um comigo, como eu sou um com o Pai. Será que você é um com Jesus? Quando você casa com alguém, você é tão próximo dessa pessoa. Você é tão próximo dessa pessoa que a Bíblia diz que quando a pessoa se casa, ela se torna uma só carne. Quando você se casa com alguém, você tem tanto relacionamento com essa pessoa, você dorme com essa pessoa, você acorda com essa pessoa, normalmente você almoça com essa pessoa. Você tem tanto relacionamento com o seu marido, ao ponto da Bíblia dizer que você é uma só carne. E eu pergunto, você é uma só carne com Jesus? Seja um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Eu vou até pegar esse versículo aqui, que eu quero passar exatamente esse versículo para vocês. Seja um comigo, como eu sou um com o Pai. João 17, 21. João 17, 21. Olha só. Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Essa é a nova tradução. Essa é a NVI, por isso que está um pouco diferente. Ah, achei. A Almeida atualizada diz assim. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és um comigo e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. João 17, 21. Amém? Oh, aleluia. Vamos orar?
Vamos tirar um print? Tira um print. Meu povo, eu vou pedir pra vocês, se vocês puderem, eu vou deixar essa live salva no meu feed agora. Se você puder, deixa um comentário lá do que Deus revelou pra você hoje. E se você puder também, compartilha uma pessoa que esteja desanimada, triste, desorientada, chateada, angustiada, uma pessoa que precisa confiar mais em Deus. Pega essa pessoa e marca lá na live, tá bom? Vamos orar? Papai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer por essa live, quero te agradecer pelo teu mover, quero te agradecer pelo teu agir. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, por nos ensinar a como termos mais confiança em Ti. Muito obrigada, Pai, por nos ensinarmos que a única maneira da gente ter confiança em Ti é estarmos mais próximos de Ti. Muito obrigada, Pai, por nos ensinar que a única maneira, Pai, de confiarmos mais em Ti é passarmos pelos processos. Oh, Paizinho, muito obrigada por nos ensinar que não é sobre o que a gente quer passar, mas é sobre o que a gente precisa passar. Pai, nós entregamos essa semana diante do Teu altar, consagramos essa semana a Ti, consagramos nossas vidas a Ti, Pai. Oh, Paizinho, ser conosco, nos exorta, nos ensina e nos ajuda, Pai, a estarmos mais próximos de Ti e a confiarmos mais em Ti. Pai, nos perdoa pelas vezes que nós confiamos mais em nós mesmos, nos perdoa pelas vezes que nós confiamos no homem, nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós confiamos mais, Pai, nas coisas, nas pessoas e nas circunstâncias. Oh, Paizinho, a Tua palavra diz, maldito o homem que confia no próprio homem. Maldito o homem, o Senhor nos ensina lá em Jeremias, Pai. Maldito o homem que confia no homem. Portanto, Paizinho, a nossa confiança precisa estar tão somente, exclusivamente no Senhor. Então, papai, nos ensina a confiarmos em Ti. Nos ensina, Jesus, a confiarmos em Ti, como se eu confiava em Deus. E que nós sejamos um com o Senhor, assim como o Senhor é um com o Pai. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Louvado seja Deus. Tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Que seja a melhor semana da história da vida de vocês. Que seja uma semana onde a gente mude mesmo de nível. Onde a gente tenha mais comunhão e mais proximidade. Você entendeu por que lá na oração o Espírito Santo diz que essa semana é uma semana da gente se aprofundar mais, da gente se aproximar mais, da gente ter mais intimidade? Pois é. Obrigada, Arlete. Obrigada a todo mundo que comprou um selinho. Um beijo no coração de vocês. Que Deus multiplique 1000 vezes mais tudo aquilo que você precisa. Ah, gente, o louvor. O louvor é aquele que eu falei, como que é? Não tire os seus olhos dele. Deixa eu pegar aqui, calma aí, gente. Olha, é referência mesmo. É referência da Cristina Mel com o Leandro Borges. Eu tava com essa música o tempo todo na cabeça, mas eu não lembrava que era essa aqui, tá bom? Então escuta aí, referência da Cristina Mel e do Leandro Borges. Beijo, amo vocês, até amanhã.